Uma das urgências mais desafiadoras para o médico veterinário que fica lá de plantão é o edema pulmonar, seja em cão ou seja em gato. Ele tem que ser bastante rápido, porque meia hora mais cedo que ele tome uma abordagem, aumenta a chance desse paciente sobreviver em 250%. Só que ele tem que ser assertivo, porque se ele toma abordagens equivocadas, aumenta a chance de óbito em 350%. Eu já falei dessas estatísticas, inclusive já mostrei esses papers nos vídeos anteriores aqui neste canal. E hoje eu quero falar especificamente sobre como diferenciar o edema pulmonar cardiogênico do não cardiogênico, que é um dos grandes desafios para o veterinário que está lá de plantão. Mas antes de entrar propriamente no desenho aqui super didático para você entender a fisiopatologia e como diferenciar esses dois casos, eu já vou convidar você a se inscrever no canal, porque aqui tem conteúdo de valor que ajuda você a aplicar tudo isso já na prática e ver resultado. E também vou pedir para você já curtir esse vídeo para a plataforma entregar para outros colegas que ficam lá de plantão, para que a veterinária seja valorizada. Então vem comigo, que eu já deixei preparados os desenhos aqui para te mostrar como diferenciar esses dois casos. De qualquer maneira, eu já deixei desenhado aqui para você o sistema cardiovascular, o lindão do coração, e o primeiro tópico que eu vou abordar é justamente o edema pulmonar cardiogênico. Qual é a grande questão do edema pulmonar cardiogênico? Eu tenho uma falência ventricular esquerda, uma insuficiência ventricular esquerda, que pode ser um problema de válvula mitral, pode ser uma cardiomiopatia dilatada, pode ser uma cardiomiopatia fenótipo hipertrófica no gato, pode ser um ataque à arritmia. Agora, a cardiopatia de base não faz tanta diferença. O ponto é que o ventrículo esquerdo perde a capacidade de bombear esse sangue adiante, então diminui o débito cardíaco. O sangue começa a ficar acumulado aqui no ventrículo esquerdo, ele começa a aumentar de tamanho. Portanto, isso vai aumentar a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Como a gente está falando de pressão diastólica, é o momento que a mitral está aberta. Então, esse aumento de pressão no ventrículo esquerdo se reflete num aumento de pressão no átrio esquerdo, que também começa a se dilatar, a se distender, porque ele é uma câmara com uma parede bem fraca. Então, o sangue que está vindo dos pulmões começa a ter dificuldade de desaguar aqui no átrio esquerdo por conta desse aumento de pressão. E aí ele começa a ficar represado nas veias pulmonares e nos capilares pulmonares. E é esse aumento de pressão nos capilares pulmonares que vai fazer o plasma extravasar inicialmente para o interstício e depois para os alvéolos. Então a gente vai ter num primeiro cenário, o edema pulmonar de padrão intersticial e depois, o mais grave, um edema pulmonar de padrão alveolar. Mas o grande ponto aqui é entender que o edema pulmonar cardiogênico também é chamado de edema de alta pressão, justamente porque o que provoca o extravasamento do plasma, a saída do plasma dos capilares para o interstício e para o alvéolo, é o aumento da pressão sanguínea provocado por um aumento de pressão no ventrículo esquerdo, depois na contramão no átrio esquerdo, nas veias pulmonares e nos capilares pulmonares. Portanto, no edema pulmonar cardiogênico, o que a gente nota na radiografia de tórax, por exemplo, é o aumento do átrio esquerdo, porque é isso que está provocando a dificuldade do deságue do sangue dos pulmões para o átrio esquerdo. Então, a tendência é que a porção inicial do edema pulmonar cardiogênico, esse de alta pressão, que aconteça na região perihilar e depois na região dorso caudal dos pulmões. Já vou mostrar projeções de raio-x, inclusive, para você, para facilitar esse entendimento. Mas antes disso, eu quero falar do edema pulmonar não cardiogênico. Qual que é a diferença? A diferença é que o plasma vai extravasar aqui para o interstício e depois para os alvéolos, não por conta do aumento da pressão hidrostática sanguínea nos capilares pulmonares, porque o edema pulmonar não cardiogênico é chamado de edema de baixa pressão. Por quê? Justamente o que vai provocar o deságue do sangue, o extravasamento do plasma para o interstício e para o alvéolo, é uma lesão nos endotélios pulmonares, uma lesão nos vasos sanguíneos do pulmão, e isso vai aumentar a permeabilidade dos vasos, e é isso que vai ocasionar o extravasamento
do plasma para o interstício e para os alvéolos. Então, eu tenho uma lesão na barreira hematoalveolar, nesta membrana, que é a membrana respiratória. O que que pode levar a um aumento da permeabilidade aqui nos vasos capilares? Diversas situações clínicas, e dentre elas a gente cita inalação de fumaça, a síndrome do desconforto respiratório agudo, aspiração de conteúdo gástrico, uma anaflexia por reação imunológica, um choque elétrico, trauma craniano, aumento de pressão intracraniana, sepse, pancreatite grave, glomerulonefrite, ou seja, doenças, situações sistêmicas que levem a um aumento da permeabilidade. E é esse aumento da permeabilidade que vai ocasionar o extravasamento do plasma para cá. Então, a gente tem um aumento da liberação de citocinas inflamatórias. Qualquer situação que leve a um aumento de liberação de citocinas inflamatórias vai aumentar a permeabilidade vascular nos pulmões. Então, eu não tenho um aumento de átrio esquerdo, não tem congestão, que é o aumento da pressão do sangue nas veias e nos capilares, por isso que é chamado de um aumento de um edema pulmonar de baixa pressão, ou um edema pulmonar não cardiogênico. Então, eu trouxe já duas radiografias aqui para facilitar esse entendimento. Ó, duas radiografias laterolaterais. Nesse primeiro caso, um edema pulmonar cardiogênico, que a gente vê necessariamente aqui, ó, um aumento do átrio esquerdo, que é essa região aqui. Isso levou aqui a um deslocamento dorsal da traqueia, que fica paralelo à coluna, esse aumento de átrio esquerdo. E é nesta região perilar que começa o extravasamento. Então, a gente vai ver nesta região perilar um aumento de radiopacidade que vai se estender posteriormente para a região dorso-caudal dos pulmões. Já no edema pulmonar não cardiogênico, que é o edema de baixa pressão, que é essa radiografia aqui de baixo, a gente não vê aumento de átrio esquerdo. O átrio esquerdo está normal. E aí eu não tenho deslocamento dorsal de traqueia. Você percebe que a coluna vertebral está passando aqui e a traqueia continua com a angulação em relação às vértebras. E justamente o extravasamento do plasma, o aumento de radiopacidade, tende a ser de forma homogênea, que pode acontecer nessa região caudal, pode acontecer na região cranial também, diferente do edema pulmonar cardiogênico, que tende a acontecer primeiro na região perilar e posteriormente na região dorso caudal, ou seja, mais para cima e mais para trás. Aí eu trouxe o Rex emprestado aqui para a gente terminar esse raciocínio, esse entendimento, que no desenho fica mais fácil. Aqui a gente tem a coluna vertebral, a traqueia entrando aqui na região torácica, se bifurcando nos brônquios principais direito e esquerdo, e aqui o lindão do coração. O edema não cardiogênico não tem aumento de átrio esquerdo, e justamente o aumento da radiopacidade pode acontecer de forma homogênea nos pulmões, porque o que está causando o extravasamento é o aumento da permeabilidade vascular dos pulmões, e isso que vai levar, então, a esse desconforto respiratório. Já no edema pulmonar cardiogênico, necessariamente a gente tem um aumento do átrio esquerdo, que vai provocar o deslocamento dorsal da traqueia, a traqueia passa a ficar paralela à coluna vertebral, os brônquios ficam para cá, e o extravasamento começa acontecendo na região perilar, que é próximo ao átrio esquerdo, e depois na região dorso caudal. Do ponto de vista de ultrassom de tórax, eu também deixei preparado aqui para você. Olha só, eu vou compartilhar na tela justamente 3 exames aqui, ó, ficam bem fácil, onde a gente vê as linhas Bs. Quando elas ficam menos densas, é um quadro mais leve. Se elas ficam mais homogêneas, é um quadro um pouco mais grave, e nessa terceira situação a gente vê a linha bem densa, toda junta, mostrando um aumento importante, mostrando então uma gravidade maior do edema pulmonar.
Isso acontece tanto no edema pulmonar cardiogênico quanto no não cardiogênico. A diferença é o local onde eu coloco o transdutor do tórax. Então, no edema pulmonar cardiogênico, eu coloco o transdutor, eu vou ver esse aumento de radiopacidade nesta região perihilar e aqui na região dorso-caudal. No não cardiogênico, eu posso ver a presença de linhas B quando eu coloco o transdutor aqui na região mais cranial, mais medial do tórax. Essa é a diferença. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, de todas essas questões bem práticas, desenhadas e didáticas, e eu quero convidar você a se inscrever nesse link abaixo aqui do vídeo, que é para você entrar numa fila de espera para os meus cursos de cardiologia veterinária. Eu tenho vários cursos, eventualmente, quando eu abro inscrições para alguns deles, a fila de espera fica muito grande, então ocorre que algumas vezes eu tenho que encerrar antes. Para você não correr o risco de ficar de fora, se você estiver nessa fila de espera, você sempre vai ter prioridade nos lançamentos. Portanto, você vai ter mais chance de conseguir se inscrever e não perder essa oportunidade. Cursos práticos, didáticos, que vão te ajudar no dia a dia a obter resultados com os seus pacientes. Fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.